Olá, amigos, é um prazer estar com vocês novamente, ou talvez pela primeira vez com alguns, desejando sempre que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre personalidades múltiplas, que é o foco principal e objeto da nossa pesquisa, do nosso trabalho, da nossa terapêutica. Eu tenho coletado dados sobre isso e desde 1700, na Inglaterra, França e Estados Unidos, tenho investigado esse assunto, e existem registros e fundamentações dentro do campo da psicologia e dos interessados pelo psiquismo humano que vem estudando cientificamente isso desde 1700, mas muito antes disso a humanidade já se preocupou, através do que antes era chamado de filosofias ou religiões, vem se preocupando com esses elementos do nosso psiquismo que representam as encarnações já vividas, que são as personalidades múltiplas. O registro mais interessante, não que não exista outro, mas que eu coletei e que vocês podem pesquisar, são os estudos do psicólogo americano William James. E em 1842, ele viveu de 42 até 1910, e ele foi um dos pioneiros dentro do estudo na psicologia desse assunto. O Jung, em Fundamentos da Psicologia Analítica, traz também muitas referências sobre esses elementos do psiquismo que afetam e que interferem nas nossas vidas, na maioria das vezes nos causando impulsos positivos e num grau menor, mas altamente considerável, porque eu imagino que chega a uns 45%, causando interferências no nosso psiquismo e gerando problemas. Causam interferências gerando efeitos físicos, interferências na nossa conduta, abrindo espaço para a interferência de espíritos e nos perturbando a caminhada e confundindo muitas vezes nossos objetivos, nossas ideias, nossos planos e projetos. Então, as personalidades múltiplas têm a sua origem em épocas remotas, que se perde no tempo e no espaço, porque os espíritos exilados que estão no planeta Terra, que já fizeram parte da sua evolução em outros planetas, já trazem consigo, quando vieram exilados para cá, já trouxeram consigo, quando vieram exilados para cá, para a Terra, esses elementos anímicos. Anímicos é o que se refere à alma, já trouxeram em suas almas ou em seu psiquismo essa estruturação. E porque eles viveram, evidentemente, uma infinidade de existências nesses outros planetas e quando foram exilados para cá já trouxeram esses elementos, inclusive essas personalidades que viveram em outros planetas muitas vezes interferem pesadamente na nossa existência atual, causando sérios problemas, causando distúrbios, desarmonias, rebeldias, inconformismos, depressões e as mais variadas síndromes, quase sempre ou sempre de diagnóstico difícil, diagnóstico obscuro e tratamento complicado e demorado. Já os habitantes que, segundo a espiritualidade, são filhos da Terra e que já têm lá seus milhares de anos também, que começaram o seu despertar da consciência aqui na Terra, que receberam a contribuição dos exilados para fazer esse despertar de consciência, esses são menos afetados por esses distúrbios mais sutis, mas o seu interesse é mais voltado para as coisas materiais e tem dificuldade de entendimento das coisas mais subjetivas, mais espirituais, e muitas vezes não consegue entender uma realidade de um espírito ou as interferências dessas personalidades, porque eles também já têm dado a infinidade de encarnações que já fizeram na Terra, mas eles têm mais dificuldade e dão menos importância para isso, porque entendem que isso é da personalidade deles, é do jeito deles, são assim porque são assim mesmo. E se você falar dessas sutilezas do psiquismo, invariavelmente eles usam um termo muito comum usado aí no Brasil, e principalmente no Sul, porque é onde é a região que eu mais escutei isso, que é frescura. E que essas interferências são frescura, que você não precisa de tratamento, é umas chicotadas. Então, já as pessoas com grau de entendimento
diferente, com mais experiência evolutiva. Não estou dizendo que os filhos da Terra são moralmente inferiores. Muitas vezes quem foi exilado aqui é porque moralmente já trouxe dificuldades para serem trabalhadas aqui. Então, esses espíritos que têm mais intelectualidade, por já terem uma experiência mais longa, serem mais antigos, muitas vezes têm mais facilidade de ter esse olhar. Na maioria das vezes, quando não partem para a negação, tem mais facilidade de olhar e entender essas questões de psiquismo, essas questões subjetivas, que são praticamente ocultas ou invisíveis, mas de efeito altamente visíveis e devastadores. Já os filhos da Terra são mais fáceis de serem tratados, porque, dado ao seu equipamento ainda ser menos desenvolvido, ou seja, mais rústico, então eles são menos afetados também por essas questões psíquicas, mas eles os têm as personalidades múltiplas e frequentemente também, em alguns casos, a interferência aparece, mas eles são mais dados a atribuir essa interferência a espíritos, ao olho gordo dos outros, aos azares da vida, aos feitiços. Já os espíritos com mais experiência, que já aprenderam mais sobre a natureza humana, a realidade espiritual, aos poderes que o ser humano carrega em si, esses então têm a facilidade maior para entender que aquele efeito, aquela causa está neles mesmos e parte então para tratamentos mais subjetivos, em virtude, ou para uma compreensão mais subjetiva, em virtude desse grau de entendimento diferente na escala da evolução. Então, as personalidades múltiplas têm a sua gênese nas vivências, nas encarnações, nas existências vividas. Começa sempre no processo de gestação, porque a formação de uma personalidade começa no processo da gestação, não é após o nascimento, ela se intensifica após o nascimento, porque durante a gestação o espírito ou a personalidade já está gravando tudo o que acontece ao seu redor, já está gravando as interferências que existem, o que pensam e dizem sobre ele, se ele é bem recebido ou não, tudo isso já está sendo gravado na gestação. A partir do nascimento ele passa a viver então essa realidade de uma forma mais palpável, menos protegido, menos amparado, porque ele vai estar muito mais exposto. E a formação dessa personalidade vai acontecendo durante toda a existência. Quando a pessoa desencarna, que encerra essa formação da personalidade atrelada a um corpo de carne, e ela então vai para o mundo espiritual, encerrou-se essa etapa de gravações, de experiências, enquanto embarcada num corpo físico. Aí então começa a segunda fase de experiências, que normalmente se juntam às experiências passadas e se juntam também às experiências futuras, porque é a fase de transição em que ele vive no mundo espiritual, que pode acarretar efeitos danosos ou benéficos para a encarnação seguinte, porque o intervalo da encarnação pode servir muitas vezes como uma oportunidade de avaliação e até corrigenda dos erros, compreensão e corrigendo os erros cometidos, ou pode ser uma oportunidade, então, de o espírito se deixar envolver pela raiva, pelo ódio, pelo inconformismo, pelas derrotas, pela sensação de derrota e até mesmo pela vingança. Então, essa fase é muito importante porque ela também é do livre-arbítrio e permite que a pessoa possa fazer a escolha e empregar esse tempo que está entre as encarnações da forma que ele bem desejar. Então, de qualquer forma, a formação de uma personalidade, a estruturação de uma personalidade ocorre durante a existência. Esse intervalo, então, pode ser atrelado à existência anterior ou à posterior ou às duas. Normalmente influencia as duas. Mas, no intervalo da encarnação, ele poderá estar se preparando ou não para a nova encarnação, mas a nova encarnação ocorrerá de qualquer maneira. Ele estando preparado ou não, estando negando, aceitando ou não, porque isso é da lei divina. E a lei divina, quando foi construída, não pediu a nossa opinião, infelizmente, porque senão nós teríamos mudado uma série de parágrafos aí
e uma série de orientações para fazer do nosso jeito. Infelizmente, Deus não fez essa pergunta, não fez uma enquete, não consultou as agências de checagem, nada disso Deus fez, né? Não mandou fazer nenhuma levantamento de dados estatísticos, nada disso. Simplesmente não pediu a nossa opinião. E fez do seu jeito. Então, e como nós queremos também do nosso jeito, então acabamos arranjando problemas. Compreendida a formação e a estruturação da personalidade, ela passa a influenciar a nova encarnação. E como nem todo o nosso passado é suportável por um cérebro novo, e um cérebro novo está disponível para receber informações do passado, ou baixar arquivos do passado a partir dos 7 anos. Então, normalmente, a divindade já selecionou um pequeno grupo de personalidades já vividas, de experiências adquiridas, ou de arquivos de memória do passado, ou de aplicativos, se vocês quiserem usar esse termo, porque uma personalidade é um verdadeiro aplicativo que vai influenciar a consciência e pode ser aberto a qualquer momento por atitudes dessa nova consciência, ou dessa nova personalidade, ou por um deflagrador qualquer. Então, a partir do momento que a lei divina escolhe esse contexto de memórias, de arquivos, de experiências, que nós chamamos isso de condomínio psíquico, normalmente é em número de 7, segundo informa a espiritualidade, e essas 7 experiências vividas passam desde cedo a tentar influenciar a consciência. E a partir dos 7 anos, é como se esses arquivos fossem baixados para o cérebro físico e disponibilizados, então, para uso da consciência. Muitas vezes essas personalidades se deixam ser analisadas e os seus conhecimentos utilizados, e outras vezes elas passam a agir de forma bastante vigorosa sobre a consciência ou sobre a nova personalidade, causando seríssimos problemas. E é nesse campo, então, que a gente entra no estudo, na investigação, na busca do entendimento e do tratamento dos seríssimos problemas e do encaminhamento, do esclarecimento e encaminhamento das personalidades causadoras dos problemas. Nós temos este livro que se chama Conflitos Conscienciais, que é de minha autoria, onde nós procuramos reunir bastante material sobre isso e inúmeras bibliografias. Então, aqueles que ainda não têm esse livro, vão adquirir, porque a minha coletânea de livros, são 9 disponíveis no momento, vai ter mais um logo em seguida, trata desse assunto, e quem quiser se enfronhar de verdade nesse assunto, já tem tudo aquilo que eu pesquisei, que eu investiguei, já está nos livros, e em breve que eu digo, pode ser dentro de 1 ano ou 2, vai sair um novo livro com a série de atendimentos, com a série de informações sobre atendimentos e estudos, investigações sobre isso, busca de entendimento sobre toda essa problemática do nosso psiquismo e principalmente o que é gerado por essas personalidades múltiplas de passado, que nem sempre produzem efeitos danosos em nossa conduta, em nossa vida, por maldade. Na maioria das vezes é por ignorância mesmo. Porque nós temos conceitos equivocados sobre a morte, sobre a realidade espiritual que nos foi dado pelas religiões, como é esse conceito de que morreu acaba tudo, o conceito de que você vai para o sono eterno, vai para o descanso eterno, vai sentar à direita de Deus Pai, vai para o purgatório, vai para o inferno, essas coisas todas. E depois o ser, ao deixar o corpo de carne, se dá conta que nada disso é verdadeiro, que a realidade é muito outra, diferente. Então, ele fica perdido. E como cada encarnação onde a pessoa pode ficar perdida, confusa ou atrapalhada, ela representa uma personalidade, sempre vai influenciar a próxima encarnação dessa mesma forma, porque na grande maioria das vezes, devido aos conceitos equivocados, essas personalidades, ao deixarem o corpo de carne, também não aceitam orientações vindas nem de familiares, nem de amigos ou de pessoas que podem lhe trazer esclarecimento. Porque aqueles que têm a sua origem, seus conceitos
aprendidos no catolicismo ou no cristianismo propriamente dito, a grande maioria não aceita a ideia da reencarnação e acha que quando a pessoa morre, um anjo de asas brancas vem buscá-lo, ou Jesus, ou Deus vem buscá-lo. Então, eles não têm noção da divindade nem dessa realidade, e quando aparece alguém para buscá-los, uma pessoa comum, porque é sempre uma pessoa, é simplesmente alguém que desencarnou antes e que já tem mais experiência, que vem buscar o seu familiar, o seu amigo. Então, ele não admite, não aceita que aquela pessoa venha buscá-lo. E como no seu conceito todo mundo vai para o céu e vira mais ou menos santo, eles acham que aquela pessoa não foi para o céu, então é um espírito mau. E se não foi para o céu, só pode ter ido para o inferno. Então é um espírito que está a serviço das trevas, dos demônios, e pode ter vindo para tentá-lo, para prejudicá-lo, para levá-lo para o inferno também. Então é muito complicado esse negócio e por isso gera tantos problemas, tantas dificuldades no nosso psiquismo, na nossa caminhada evolutiva, porque essas personalidades muitas vezes ficam insistindo e lançando imagens negativas na nossa mente, gerando então toda essa gama de perturbações, de dificuldades. Sobre os comportamentos prováveis dessas personalidades múltiplas, eu já falei em parte, mas elas têm todo o potencial de uma pessoa, porque ela é uma pessoa que perdeu o corpo de carne já em outro tempo. Então, muitas vezes está estacionária no tempo. Não aprendeu mais nada, porque ela está fechada naquele espaço entre o nascimento e a morte, teme a aproximação de qualquer outro que poderia esclarecê-lo, e ela fica fechada naquilo, mas ela é parte do psiquismo da pessoa. Então, ela evita outros, mas não tem como evitar a interferência na parte encarnada. Assim que ela é atrelada ao condomínio de ego para ser reciclada de alguma maneira. Mas vai ser reciclada pela consciência nesse caso, porque ela não aceitou e nem buscou outras fontes de informação. Então, o comportamento delas, quando elas são mais vigorosas, mais autoritárias, mais perfeccionistas, mais exigentes e então que cuidam da própria vida e não aceitam interferência alguma de ninguém, elas se tornam mais vigorosas e interferem com mais eficiência na consciência, interferem com muito mais força. Elas continuam atreladas a essa estrutura maior, que nós chamamos de agregado espiritual, ou da estrutura perispiritual, o condomínio das personalidades múltiplas, que na realidade é o inconsciente. Elas permanecem também ligadas ali, mas já estão próximas da consciência, nessa estrutura, nessa instância psíquica chamada de ego, e interferindo direto na consciência. É por isso que se diz muitas vezes, quando uma pessoa mostra um aspecto um tanto diferente daquilo que é costumeiro na sua personalidade, você pode dizer que ela está manifestando o ego. E até existem pesquisadores que tomam esse condomínio de personalidades chamado ego como sendo uma entidade. O ego fez isso, o ego fez aquilo, o ego faz isso, o ego faz aquilo, o ego interfere nisso. Só que o ego, usar esse termo ego para um condomínio onde existem muitas personalidades, é uma maneira genérica de falar de um contexto muito maior. Quando um departamento de governo, um ministério fez uma coisa, você diz o governo fez isso. Corresponde a você dizer o ego fez isso. Mas não foi o governo, aquela pessoa que está na cabeça do governo que fez isso. É que os seus ministérios, algum tomou essa iniciativa, então isso é chamado de governo. A mesma coisa que quando uma personalidade do ego faz alguma coisa, ela também é chamada de ego. O ego interferiu, mas na realidade foi uma personalidade que interferiu. Então elas são ligadas à consciência por um cordão fluídico que se encontra atrelado na região da nuca, no cérebro, e tem algumas denominações para essa região estar ligada, não vem o caso agora. A intenção é passar uma ideia mais simplificada, que produza um entendimento, mas sem maior sofisticação desse entendimento. Então elas estão ligadas por um cordão na nuca da pessoa, e se chama cordão prateado. Outros dizem de prata, porque não é de prata, é só a cor que é prateada.
Então o correto é o cordão prateado. E a partir daí eles influenciam. E muitas vezes esses cordão também tracionam aqui na nuca e geram um desconforto para a pessoa. Pode gerar dor de cabeça, pode gerar mal-estar, enfim, pode gerar um desconforto bastante grande para a pessoa. Então, influenciando seus comportamentos, suas condutas, suas ideias, seus planos e atrapalhando muito bem a vida da pessoa. E muitas que têm tendências suicidas, já suicidaram no passado, podem levar a pessoa também a um suicídio. Por isso a importância de nós desenvolvermos estudos e adquirirmos maiores conhecimentos sobre a estrutura de psiquismo, sobre esse condomínio e a nossa natureza, para nós nos administrarmos melhor e com mais segurança. O que está atrapalhando talvez não é a interferência dessa lâmpada. Provavelmente tem uma carga de vibrações mentais do próprio grupo que está aí, e como todos eles estão focados no que eu estou falando, então gera interferências. Esse também é um outro aspecto da influenciação de encarnado para encarnado. Então, quando há uma pessoa que está falando de um assunto, quase sempre tem um grupo de pessoas focadas nela, e as suas vibrações mentais, por melhor intenção e qualidade de intenção que tem, elas influenciam. Vou usar a palavra afetar, não quero dizer que isso é uma ação negativa. O termo mesmo é influencia aquela pessoa que está falando. Tanto que se diz que aquelas pessoas que foram santificadas, porque tinham uma aura daquilo que é chamado de santidade, em virtude das suas ações nobilitantes, dos seus feitos, invariavelmente no astral elas são muito afetadas pela vibração dos devotos, a intenção dos devotos dela, e essas pessoas, dizem os espíritos, que elas são reencarnadas em estado de deficiência mental por pelo menos 20 anos, para até passar aquela onda de entusiasmo com relação às possibilidades do milagre. Então aqui também não é diferente, nós somos muitas vezes afetados, e quem está junto com as pessoas, personalidades e espíritos, também se focam nisso e também produz suas vibrações. Então há uma forte pressão, digamos assim, no psiquismo daquele que está em foco. Eu falei já dos comportamentos, das personalidades. Os sintomas que geram são os mais variados, podendo gerar de simples sintomas físicos, até com o prosseguimento dessa vibração desarmônica de uma personalidade, aquilo se transformar numa doença, em distúrbios de psiquismo, em comportamentos, em condutas, em viciações. Porque a partir do momento que uma personalidade doente ou viciada ou em desequilíbrio começar a interferir na consciência com suas mensagens e sua vibração, essa consciência pode começar a ser afetada por isso. Quando eu falo consciência, eu falo todo o contexto de uma pessoa. Então, se essa personalidade traz uma doença física, uma doença ainda não curada de uma encarnação passada ou da sua encarnação vivida, ou, por exemplo, se ela morreu assassinada, ela traz um ferimento não curado no astral em virtude da sua rebeldia, da sua revolta, do seu inconformismo, ela pode trazer essa ferida aberta e vai afetar o corpo físico também, por aquela vibração conhecida como ressonância. Então ela traz aquele ferimento que ressoa, atingindo a área correspondente no corpo físico, gerando um problema. Com relação às questões psíquicas, a mesma coisa. Com relação às condutas e vícios, a mesma coisa. Uma personalidade viciada passa a transmitir para a consciência e para a estrutura de sensações do corpo o seu desejo, a sua vontade de satisfazer aquele vício e gerar problemas sérios. Então, por isso a importância, volto sempre a frisar isso, a importância do conhecimento sobre a nossa natureza, sobre o nosso psiquismo, sobre os eus, sobre esse lado oculto de nós como seres humanos, porque nós somos espíritos em experiência na carne. Somos espíritos. Mas eu não sou espírito, eu sou um ser humano. Exatamente.
O ser humano é um espírito encarnado, um espírito embarcado num corpo de carne. E ele faz sua experiência e vai adquirir seus conhecimentos, desenvolver os seus potenciais ao longo das encarnações. Quando ele aprender tudo aqui, tudo o que a Terra tem para ensinar ao espírito, todas as experiências que forem necessárias para o seu aprendizado aqui, sua graduação, ele irá para um outro lugar, um planeta mais desenvolvido ou um plano espiritual mais desenvolvido, onde continuará desenvolvendo seus potenciais e fazendo sua evolução, ou resgatando então dívidas que ficaram para trás, que é necessário o ressarcimento.